Episódio número 5, hoje falaremos tudo sobre essa classificação do Fluxo ao Mundial, final de classificatória, expectativa aí também para a nossa grande final da WB que está prestes a acontecer semana que vem, ó, sempre passa num estalar de dedo. Então, eu me chamo Luan Marinho, estarei na companhia de todos vocês no decorrer desse programa, obviamente, jamais sozinho, sempre muito bem acompanhado. Dos comentários mais ácidos desse cenário, eu chamo pra cá, Thug Life, fala comigo, meu parceiro. Parece que virou um bordão já. Que barbaridade. Tropa, muito bom dia, tá? Segunda-feira, semana nova começando aí. Cara, espetacular estar aqui com vocês. E, pô, a gente tem coisa pra caramba pra falar. Estamos ao vivo em definitivo para uma das semanas mais importantes do cenário do Free Fire atual. Então, pega sua pipoca. Seu bandeirão vai pro quê? Vamos voar, WB! Vambora, porra. Pô, na moral, pô, falar pega sua pipoca aqui na minha presença, eu até choro aqui, eu até choro. A gente vai falar também sobre isso, né? E aí, família, TS pipocou, TS não pipocou, como é que tá aí o coração da torcida do Fluxo e tudo mais, né? A gente vai falar sobre tudo que acabou rolando aí nesse último final de semana. Mas fato é, Thug Life, que os campeões mundiais, né, agora irão defender novamente o seu título oficial da Garena, né? O Fluxo teve outras oportunidades aí, né, de também ser campeão a nível... Pô, enfim, tiveram um EWC, etc. Mas falando em termos de Garena, os atuais campeões mundiais e vão novamente defender lá em Jakarta, se eu não me engano, o nome da cidade, na Indonésia, cara. E, basicamente, colocando mais uma vez o seu nome, escrevendo o seu nome na história do Free Fire, mais um capítulo, né, de vitória, que simplesmente de uma line a ser batida, pô, não tem o que falar. É uma line a ser batida a nível mundial, pô. Os caras estão... É simplesmente aquilo. Até nos momentos de oscilações, os caras se sobressaem e volta novamente, né, a ser a equipe brasileira a ser batida no cenário. Cara, com toda certeza, Bom, foi um fim de semana intenso, assim, antes de falar de resultados positivos, negativos, se pipocou, se não pipocou, cara, tem que dar os parabéns ao Fluxo. Tem que dar, os caras mais uma vez demonstraram, porque são campeões mundiais, que com todo respeito tiram força do rabo quando precisam. Os caras podem vir mal 1, 2, 3 semanas seguidas, mas a hora que os caras precisam aparecer, os caras aparecem, velho. Os caras aparecem. Isso é uma característica, né? Disponibilidade é uma qualidade, resiliência é uma baita de uma habilidade, e, pô, você vai formando um mental desses jogadores. Cara, os caras são capazes de... O que mais que a gente pode acreditar? Os caras estarem em 11º e aí buscarem o título do Mundial? Será que é isso? Será que eles vão fazer um last to first challenge? De último para primeiro, na última queda? Sei lá, não sei. Fato é, a gente deve cobrir aqui no programa, inclusive, não é porque vai acabar aqui o FFWS na próxima semana, que o Quebrando Meta não vai ter programa. Nós somos, eu e Lua Marinho, somos international. Ou seja, faremos a cobertura dos times lá de fora. Como é que vem o pessoal da Latam? Como é que vem o pessoal da Ásia? Por onde mais que você iria assistir essas notícias aqui, se não no Quebrando Meta? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Quebrando Meta. É Cara, isso. eu vou pedir, aproveitar esse momento que a gente tá iniciando agora, né? A gente vai trocar muita ideia hoje, pedir pra galera comentar no chat como é que tá a qualidade de áudio, qualidade de imagem, se a gente tiver que fazer algum ajuste, já comentem agora, tá? Para que vocês possam desfrutar aí, né, de uma transmissão tranquila, enfim, que vocês consigam... Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no nosso retorno lá do TK, aparentemente tudo certo por lá também. Então já comentem aí, beleza? Se estão ouvindo bem ali, ó, o áudio tá 10/10 ali, o mano prefeito Malfoy falou. Carteira de trabalho, ele que sempre... Cara, o carteira de trabalho, ele é o maior CLT da nossa transmissão que existe, porque ele tá batendo ponto aqui toda transmissão. Legal demais, muito obrigado pela companhia de sempre, né? Tá aí o Sidney também que está conosco,
né, o Auli, enfim, toda essa galera que tá tá chegando agora, né, tá se acomodando agora, sejam todos muito bem-vindos, beleza? Então é isso, como o Tug mesmo falou, vai chegar o final da WB, obviamente a gente vai ter muita pauta para poder trocar ideia para vocês, trocar ideia com vocês, trazer, né, programas de segunda e quinta-feira, óbvio que a princípio a nossa ideia é segunda e quinta-feira, mas nada também impede, né, que a gente possa fazer em mais dias da semana, dependendo aí de como que estiver nessa movimentação e disponibilidade também de ambos, né, que existem outros projetos. Cadê, ó? O nosso maravilhoso Ricardo, ele comentou assim, ó, FX, Fluxo, LoS e TS vão para o Mundial, são as melhores para poder representar muito bem. É isso aí, Ricardão. Cara, sigo o roteiro aí, né, em relação ao que o Ricardo comentou, assina embaixo. Acho que atualmente são as 3 melhores equipes. Entra grande ponto também, né, porque aí vai ter que pegar de performance, por exemplo, vamos lá. Ele trouxe aí Fluxo e LoS. Se a gente vai trazer no retrospecto, a equipe da LoS atualmente, vem de base a antiga Miners, que foi ao EWC em 2024, teve uma performance muito bacana. A LoS foi ao EWC também, teve uma performance bacana, certo? Então, nós podemos falar que a LoS, como histórico, tem uma bagagem de competição internacional, por mais que não vencida, mas um histórico positivo, eu diria, né, de competições internacionais. O Fluxo, não preciso nem falar, né, é um elenco bicampeão mundial em fator de jogadores, então é também outra line que está aí muito bem para Cara, poder representar o Brasil internacionalmente. Agora, a Team Solid é um ponto de interrogação, né, a Team Solid é uma interrogação muito grande, porque a Team Solid tem o teu histórico positivo em competições nacionais, porém, internacionalmente, ainda não é uma clareza de que realmente é um time que vá representar o Brasil muito bem numa competição internacional, até porque no EWC, no qual eles participaram em 2024, não trouxe o retrospecto positivo. aí eu já jogo Então, pra você, Lua. A TS tem um histórico positivo em competições nacionais? acabei de falar, pô. Ganhou uma WB. Um split. Não uma WB, uma Copa. A Team Solid ganhou uma Copa. E, como eu acabei de É te verdade, falar, uma Copa, a Team perdão. Solid, então, respondendo a tua pergunta, né, e trazendo novamente o que eu acabei de falar, é uma interrogação. A Team Solid não tem um histórico positivo em competições internacionais, pô. Não, a Então minha isso... questão era se eles também tinham um histórico positivo em Em competições competições nacionais. nacionais. Eu não sei se tem, velho. Ganhou uma Copa Free Fire. Aí entra esse ponto também. Desde 2024, que é, bom, o ano passado, quando eles vencem a Copa, o que que eles possuem? Eles têm um primeiro split bom, um segundo semestre muito abaixo, a desejar, o que foi ocasionado aí pelo impacto negativo que o EWC trouxe para eles, e Sim, posteriormente venceu competições amadoras. Competições que sim, tem as sim. equipes principais, mas não são competições oficiais, né? A Team Solid traz um título oficial em 2024, porém, posterior a isso, acaba sendo assombrada por conta dessa questão do EWC. Desde então, a chamada pipoca, que a galera... Pipocagem. Exato, É. exato. É uma Então, equipe que hoje... ninguém duvida que é boa. Ninguém vai falar, não, esses caras aí não sabem jogar, o Jan e o Joker não sabem montar o time. Mas chega lá na hora, e os caras não conseguem ficar de pé duro. Se é que Exato, pode exato. dizer Então, assim. por exemplo, o Sidney trouxe o seguinte, ganhou uma GWL. É um título de extrema relevância, né, com as principais equipes do cenário. É uma competição, né, que acredito que ali, se a gente vai colocar na ausência de WB, acredito que no meio amador é a competição de maior prestígio atualmente, que é a GWL, então a Solid devia vencer esse título, mas ainda assim não se trata de um título oficial. Então, no final das contas, o torcedor da Team Solid vai, obviamente, trazer na pauta e tem argumento para poder trazer uma sequência de títulos onde as principais equipes estavam jogando e eles foram campeões. Mas do outro lado da moeda sempre vai ter os caras que vai falar, pô, não é oficial, não é oficial, não é oficial. Quando disputou oficial, pocou. Então, vai existir sempre essas duas facetas
Enfim, tá tudo bem, né? No final das contas, é uma defesa de quem, pô, quem vai querer atacar vai utilizar isso, quem vai defender vai utilizar a outra parte. Mas é isso, eu acredito que hoje eu vejo a equipe da Team Solid como uma equipe que vai precisar se provar numa decisão. Que em Sim, momentos decisivos deixou a desejar, né? E aí é o que tá, quando a gente vai falar sobre a questão do pipocar, vai além de final, pô. Pra mim, na minha concepção, a parada de pipocar ela não engloba somente final, mas sim o momento onde seu time precisa ser acionado num momento decisivo. E ontem, por exemplo, era uma ocasião dessas, era uma ocasião que era um momento decisivo para poder se provar. E infelizmente a Team Solid jogou abaixo do que era necessário. Então, eu não acredito que quando o torcedor rival, né, da Team Solid fala sobre, pô, pipocou, eu acredito que o torcedor, em tese, ele tem razão, pô. Tem razão pelo fato de. Era um momento oportuno, sim. era um momento decisivo pra Team Solid se provar, numa ocasião que era difícil, mas era uma ocasião possível, era uma ocasião alcançável, né? O tanto é E. possível que a Lowe's conseguiu, né, velho? Exato, A Lowe's porque no final conseguiu das. bater 112. Exato, exato, tem esse ponto. Por exemplo, não era o mesmo peso, não era Sim. a mesma responsabilidade, mas era tão alcançável quanto, pô, a própria Lowe's mostrou que era possível chegar e eles iam alcançar. Ficaram a um ponto de bater o que seria em tese necessário para a equipe da Team Solid. Então, no fim das contas, era uma ocasião que os meninos precisavam se provar no momento decisivo e infelizmente não conseguiram entregar. E aí abre uma série de questões, né, de como poderiam ter jogado. Pô, a maneira como jogaram realmente foi um fator de azar, né? Você acredita que foi azar? Foi incompetência? Foi. Sim. Tomaram decisões erradas? E na tua opinião, o Tug, o que você acha que a Team Solid fez de errado ontem que não conseguiram chegar onde precisavam chegar para poder pegar a classificação para o Mundial? Vamos por partes, então. Pô, mas que diabo que toda vez que eu começo a falar minha câmera trava, cara, eu sou tão feio assim. Desgraça, velho. Cara, eu não acredito em azar, até você ter alguns pontos que, por exemplo, você bota a tua chupeta e tua chupeta, pô, bate na árvore. Quando você não tem como mirar a chupeta, sabe quando você tá, pô, ou tua chupeta vai pra cima, ou acontece algum bug do jogo. Isso é azar. Eu não acho que tenha acontecido isso com a TS. Oh, e vou além, Eu eu vou além, tá? Pra mim, a questão da chupeta é competência, tá? Não acho nem questão de azar, pô. Cara, Acho tem que. umas que não tem como. Cara, tem umas que você bota a chupeta assim e voa, outras quando é um plano positivo, quando você pega positivo, quando você pega uma negativa, assim, que não tem como mirar, tá ligado? Você meio que sabe. Tem que não, porra, sei Mas, lá, tipo velho. assim, por exemplo, falando sobre a questão da chupeta especificamente, e não falando aqui sobre sólido, tá? Sobre qualquer ocasião. Tipo assim, ela é um mecanismo. E é um mecanismo que você entende onde se limita até onde você consegue. Agora, vamos supor, se bugou, o bug é uma fatalidade, tá ligado? É, Aí, beleza, pô, sei lá, ricocheteou no lugar que não era, aquilo não era pra acontecer, e bugou, foi uma infelicidade. sim. Mas, eu sei lá, eu vejo a chupeta como algo que você. Tanto que, muitas das vezes, você tem um jogador ali no squad que é lá ele, que é o especialista em chupeta, que é o cara que você percebe que ele aciona a chupeta, é ele quem mira, mas ele não é o cara que dispara, né? Eu acho que até na, Sim. na própria Solid, acho que o Trap acaba fazendo essa função que ele aciona lá a chupetinha, ele mira e tudo mais, só que ele não é o primeiro a pular. Obviamente, né? Geralmente quem vai pular primeiramente é os rushes, que chega lá, faz um CR7, faz o gelo pra todo mundo vir na sequência e tudo mais. Mas eu acredito que chupeta tá relacionado à competência. Mas tudo bem, conclui teu raciocínio. Eu gostaria de dizer que no meu squad eu sou especialista em chupeta, tá? Ok, ok. Não, e eu sou macho mesmo, eu falo. Eu sou especialista em chupeta, pô. Quero ver quem Certo. que vai me falar aí. Cara, mas pra mim faltou competência. Eu não acho que. Veja, faltar competência é diferente de eu chamar os caras da Team Solid de incompetente. Por mais que numa questão linguística seja ou você é competente ou você é incompetente, eu tô dizendo que sim. Faltou competência a eles
Mas, cara, eu acho que o peso emocional acabou atrapalhando eles. Assim, ó, quando a gente fala: "Olha, a Loas fez 112 pontos e não tinha a parte emocional, não tinha a parte ali que, pô, eles não tinham peso", eu concordo. Mas times que querem se provar, times que são campeões e que são diferentes, crescem com o peso e não apesar do peso. Então, pô, fiquei um pouco decepcionado. Se eles tivessem feito 100 pontos, cara, valeu, velho, 100 pontos. Mas os caras fizeram 80 pontos, entende? O que eu vi do jogo da TS, ficou muito claro desde a primeira queda. Saíram pra jogo, saíram pra fazer kill. Se não me falha a memória, foi em Alpine ou Nova Terra que eles Olha, chegaram num endgame com 0 kills. Ou com 1 kill, isso era preocupante, pode falar. não, você trouxe sobre a questão de sair pra jogo, no meu ponto de vista, eu acho que faltou isso, né, eu acho que talvez eles, um dado momento ali, nas primeiras partidas, era na minha opinião, tá, e eu não tô falando que é uma Uhum. verdade absoluta, a galera pode ter discordar de mim, mas na minha opinião, você tem os primeiros jogos, a Team Solid tinha uma média ali de para eles alcançarem os 112 pontos que eram necessários, eles tinham que fazer, 5 partidas de 19 e uma de 15, sabe, uma média ali entre 18 e 19 pontos por partida, algo nesse sentido. E aí você faz um segundo jogo focado ali de fato em endgame, é algo que até o Fluxo trouxe como proposta no dia no qual eles precisavam pontuar muito bem, né, você via que o Fluxo ele faz uma rotação, até a gente até brinca, né, o Fluxo parece que tem uma capa da invisibilidade que eles transitam pelo mapa, acredito que isso talvez muito do dado planejamento, a estratégia deles, eu não sei se é um ponto de visão que eles têm das equipes, Uhum. eles tentam sempre manter uma linha de distância, eu não sei como que é essa preparação, essa estratégia, mas eles quase que passam invisíveis até mesmo quando eles estão dentre as equipes. É uma coisa muito impressionante que a gente vê a equipe do Fluxo, às vezes eles estão no meio de trocações acontecendo, tipo, em todos os lados, mas eles permanecem sem ser percebidos, Detectados. as Uhum. equipes detectados. É uma coisa muito impressionante nesse sentido. E aí os caras começam a fazer muitos abates ali no endgame, trazem a maior parte da partida não buscando trocações, lá no endgame eles fazem a festa, né, por assim dizer. E o resultado veio. E aí eu percebo que a Team Solid até tentou jogar numa maneira similar, que era não buscando confrontos iniciais, não tiveram contestações, não tiveram quebras, eles tinham ali um jogo para poder ser feito e tudo mais. Porém, teve dificuldade de encontrar essas kills no endgame. E chegou um dado momento que, na minha concepção, eles poderiam ter eh, já começado a buscar essas kills já, porque é um resultado que ele precisava, uma partida precisava de uma partida para poder inflamar, para poder Sim. trazer energia, para poder trazer a confiança, e essa partida não estava vindo. E eles também não estavam construindo essa partida, porque era todo momento, ao meu ver, tá? Novamente repetindo, mas era todo momento tentando buscar um endgame que às vezes não vinha, e essas kills também não estava vindo no começo das quedas. Eles estavam Então, jogando com o cu na mão, essa é a verdade. exato. Eles ficaram Então, com tanto medo de não morrer, aliás, de morrer, com tanto medo de morrer e pipocar, que eles acabaram pipocando, velho. Eles não sim, saíram pra jogo, eu achei que eles ficaram com medo e tipo, cara, é triste porque a gente espera, o Hack entrou com uma luva nesse time, cara, todo mundo joga bem naquele time, todos, não tem um reserva. São 5 opções, dá pra você jogar sem suporte, sem granadeiro, sem BZP, sem Nick, sem Hack, dá pra você fazer várias coisas. E cara, só que eles precisam daquele algo a mais, velho, eles precisam é. daquele algo a mais. Cara, eu sendo bem honesto, é porque a gente não do lado de cá, nós não fizemos parte de como que foi a preparação durante a semana, né, qual que foi a estratégia estabelecida para esse time. Mas acho que um dos dias no qual a Solid fez mais de 100 pontos e pontuaram muito bem, e com agressividade, com eliminações, eles estavam jogando com 3 rushes. Estavam jogando com É. BZP, estavam jogando com hack e tudo mais, e eles não trouxeram essa proposta para o dia de ontem. Óbvio que também tiveram dias excelentes da Solid, inclusive acho que também teve dias que o Solid fez mais de 100 pontos, que o Guaxa estava presente, eles estavam jogando na mesma formação de ontem. Porém, é perceptível que a equipe fica mais agressiva quando você tem ali os 3 sushis jogando e eles não fizeram essa mudança, né?
Perdão. E ontem não confiaram naquele squad do início ao fim, estabeleceram aquele time e foram do início ao fim. E passava queda, precisava repor os pontos, por exemplo, precisava fazer queda de 19, os caras faziam queda de 15. E aí na queda seguinte, você tinha que compensar aqueles 4 pontos que ficou a desejar na partida anterior. Só que ainda assim não propuseram agressividade. Esse foi o grande ponto. E o que você falou, eu assino com o redator. A impressão que ficou foi mais o medo de morrer do que a vontade de realmente fazer abates, fazer eliminações e sair para jogo. Não deu certo deixar isso para o endgame, né? Acredito que a partida onde o Solid talvez fez mais eliminações foi lá no mapa de Kalahari, do qual eles trouxeram, acho que foi na quarta queda, talvez, se eu não estiver equivocado, ou quinta, acho que foi a penúltima, na verdade, ali em Kalahari. Foi a partida no qual eles mais trouxeram kills, tinham ali, sei lá, 13, 14 abates, e assim, e apenas, não foi partidas, tipo assim, frequentes no qual eles estavam buscando abates a todo momento. Isso é uma infelicidade, mano. E tinha que acontecer, cara, porque a TS conseguia fazer esse jogo, velho. A TS tem cal pra isso, a TS tem experiência pra, cara, literalmente, velho, se movimentar à base de chupeta. Saiu de um squad, foi pra outro, saiu de um squad, foi pra outro, saiu de um squad, foi pra outro. Porque, cara, perder de novo, pra mim, minha opinião como analista, pra mim é mais feio você perder do jeito que a TS perdeu do que você perder tentando buscar trocas a todo momento. Obviamente não é sair igual um idiota rushando pelo mapa, assim, eu vou rushar. Não é isso, mas rushar com tática, entendeu? Cara, a gente Sim. voa aqui, a gente pega essa troca, depois dessa troca a gente abre esse barraco, pega um lança, voa em tal equipe, porque eles sabem onde tem, entendeu? Você sai, sai de liberdade, vai jogando pra cima. Eles sabem que lá por 6 minutos e meio vai ter troca em docas. Ou saiu de docas, joga pra quartel, o quartel vai ter troca. Então, eu achei que eles fossem, realmente. Eu achei que eles realmente fossem fazer isso. E. Ah, cara, sei lá. Eu. Eu esperava mais da ATS. Eu esperava pelo menos aí uns 100 pontos pra ficar. Mas, cara. E eu vou dar uma opinião impopular minha aqui. Eu não sei se você vai concordar com isso, Lu. Se o Fluxo e a TS estivessem jogando no mesmo dia, eu acho que o Fluxo teria mais dificuldade. Porque a TS Ah, consegue atrapalhar o jogo do Fluxo legal, assim, sabe? Eu cara, não sei, eu não tô cravando que o Fluxo não seria o cara da vaga. Eu acho que sim, ainda sim, assim sim. seria o. Mas eu acho que iria atrapalhar mais. Cara, eu entendi o teu ponto. Eu concordo totalmente. E inclusive até reafirmo o que você disse. Ter mais dificuldade não significaria que eles não passariam, tá? Esse é o Sim. primeiro ponto. É unânime. E o que eu digo aqui é o que eu ouvi ontem com todas as pessoas com quem eu conversei, de todas as staffs ali, falando com manager, falando com coach, analista e tudo mais. Então isso aqui não é uma opinião única e particular do Luan Marinho, tá? Isso aqui é um consenso de maioria. Não vou dizer consenso geral, né? Mas é um consenso de maioria. Em relação a dificuldades, né? E óbvio, a responsabilidade é de cada um dos times performar independente do ambiente que eles estejam inseridos. Mas o grupo no qual o Fluxo jogou no sábado estava mais propenso para que eles conseguissem performar melhor, né, em relação aos pontos, e assim eles fizeram, com competência. O grupo da T-Solid era um grupo mais difícil, era um grupo mais complicado. E assim se fez, infelizmente, eles não tiveram a competência para se sobressair nesse grupo mais complicado. Sim. E isso acabou acontecendo, né? Então era o que era comentado em relação às staffs por vários fatores, não só as equipes que estavam jogando naquele dia, mas as coisas que estavam em jogo também, pelo fator da briga, pela própria classificação, a Red precisando performar muito bem, uma Rush precisando performar muito bem, ambas equipes trouxeram buia, então você viu que foram equipes que estavam jogando também para endgame, era uma disputa muito forte, né, tinha muito mais coisa ali em jogo, era um último dia onde não somente a vaga do Mundial estava em pauta, mas também a vaga de classificação para a final, então tinha muitas equipes querendo dar a vida Eita porra. para que eles fossem de fato para a final.
Então, era um cenário ontem muito caótico. Então a Team Solid tinha, né, que fazer o teu, obviamente, fazer o teu muito bem feito, pensando no resultado que eles precisavam buscar, mas era guerra para todo canto, né? De outras equipes também que tinham coisas em pauta para poder buscar. E num cenário hipotético, onde a Team Solid jogasse no mesmo dia que o Fluxo, né, de forma direta, era aquilo. Era a estratégia de você ter que fazer com que o seu amiguinho não pontue. Então, de certo modo, ambas equipes seriam muito provavelmente contestadas, eu diria, e até que de forma direta, porque a Team Solid não teve quebra, tá? Teve um jogo pra poder fazer o teu jogo, a Team Solid não teve quebra. Mas num cenário onde a Team Solid estivesse bem no dia, o Fluxo poderia lá incomodar. E vice-versa. Sim. Um mundo onde o Fluxo tivesse confortável lá, onde, por exemplo, o Fluxo começou, acho que, com buia, depois uma queda não tão boa, depois fez outro buia, a Team Solid estivesse jogando no mesmo dia, já pensaria, opa, calma lá, os caras estão começando a abrir vantagem, vamos ter que começar a incomodar esses caras lá no início. Então eu acredito que sim, teria mais dificuldade, não cravo aqui, né, que, não teria passado, provavelmente poderia ser que sim, mas sim, teria mais dificuldade. Cara, só um comentário separado. Esse endgame da TS, velho, que endgame esquisito, cara. Porque eles chupetaram de um lado da. Eles chupetaram pra um lado do rio, chupetaram pro outro lado e morreram na chupeta. Tipo, não sei qual foi a call, não sei qual foi a call do trap, não consegui Cara, entender sendo, exatamente o que eles queriam fazer. sendo bem honesto, ali circunstancialmente eu até entendi pela marcação de safe, porque era o seguinte, eles foram pra um lado, né, no qual eles acreditavam que era um lado mais tranquilo, né, chupetaram pra lá e tudo mais, chegaram e viram que a equipe que tava lá em cima tava trocando com outra equipe, então talvez na visão deles, eles imaginavam que não seria interessante eles, sei lá, tentar pegar aquela parte de cima e foram para o centro, exatamente ao centro da safe, que era a marcação onde foi essa segunda chupeta, lá atrás do Pedrão. Então eles indo pra trás daquele Pedrão. O Pedrão ofereceria um cover fixo para o outro lado, então eles conseguiriam ali, né, ter um cover fixo em relação ao outro lado do rio, e eles basicamente só teriam que se preocupar com as costas. Só que, obviamente, não cuidaram da melhor forma das costas e foram alvejados dos dois lados. É, mas é isso que eu não entendi. Veio uma Alpha 7 de carro, aí veio uma Rush que pegou kill, inclusive em cima da Team Solid lá do outro lado, tinha a Rush que conseguiu pegar pixel deles lá, né, nessa trocação com o Alpha 7, Fambolou. Enfim, era uma boa intenção. Eu acredito que se eu tivesse um mínimo de inteligência, assim como o Trap tem, eu também faria, mas acho que foi mal executado. Foi uma boa iniciativa com uma má execução, tá ligado? É, eu não sei, cara. Eu gostei daquele posicionamento deles inicial. Que eles jogaram na pedra ali. A positiva já tinha gastado todos os recursos neles. Inclusive Skyler, granada, congelante, verde, tudo. Eu não sei como é que eles estavam de gelo. Só se eles estavam, mano, tô Sim. zerado de gelo, você tem Aí dois. aí Tipo, pensa comigo, Tang, por exemplo, você que tava vendo pelo spec, você tem essa leitura e não sabe de algumas coisas em relação a outra equipe. Imagina eles que estão dentro do jogo e não sabem de porra nenhuma. Não sabem se os caras têm gelo, se os caras têm granada, se os caras têm bala, quantos que não, estão vivos ali na parte de cima. É não, muito eu foda, digo, tá? eu tô falando, tipo, só se eles da TS falam assim, mano, eu tô sem gel. Fala pro hack, cara, eu tenho dois. Eu não vou conseguir manter esse posicionamento aqui. A única explicação, tipo, pra mim, válida é isso. Tipo, cara, vamos mudar daqui porque a gente não tem recurso pra manter. Porque eu acho que aquele posicionamento era bom, velho. Achei aquele posicionamento bem bom. Cara, mas vamos mudar um pouquinho. É... Pô, falando agora da vaga direta, cara, vamos comparar com o outro split. Aliás, e até um pouco ano passado, cara. Esse ano provou pra gente, tropa, que a WB tá num nível mais alto, tá? A WB tá num nível sinistro. Inclusive, Luan, você tem mais alguma coisa pra falar da TS, do fluxo em si? Cara, eu não sei, provavelmente vai surgir, acho que a gente depois vai falar um pouco mais geral, assim, da Isso, classificatória em si, né? Acredito que é isso que a isso. gente entraria nesse mérito, mas acredito que não, cara. Bom, vamos no decorrer aí, vamos desenrolar e aí a gente vê se vai surgir mais algum outro ponto, a gente volta também, não tem problema. Porque senão eu ia pedir pra produção mudar ali Ah.
puxar o próximo bloco pra gente poder abrir pra outras equipes, né? Entender, cara, porque Sim, a sim. parte da buscada vaga ali. Produção! Hã? O ganho da minha voz ficou alto? Não, voltou à normalidade. Voltou à normalidade. Talvez eu acho que só porque ele se aproximou um pouco do microfone. E agora? Tá. Ó, enquanto a produção troca ali, vamos conversar, vamos pegar, responder alguns comentários. Do chat? Ah, Pode perguntar aí, família. Podem falar o que vocês quiserem aí. você viu, Lua, o que o Butch e o Gil postou? Perguntou o Eurian 1. Você Vi, viu? mano, vi. Os caras postaram. Eles repostaram, na verdade. Além de, obviamente, comemorar, né? Os caras postaram o bagulho lá da pipoca. E aí repostaram o bagulho de quando a Team Solid tava líder lá na competição e tudo mais pra dar uma gastada. Mano, eu acho isso muito do caramba, mano. Eu acho que isso é bom, né? Porque fomenta, mano. No final das contas, faz com que a festa fique mais bonita, tá ligado? Acho que ninguém, nenhum dos jogadores, pô, se passou assim e tal. Acho que mais por parte da torcida, às vezes perde um pouco a mão. Mas faz parte, mano. Eu sempre dou risada, tá ligado? E é isso. Se tiver que dar uma zoada, vai ter que zoar, vai ter que dar uma gastada. Assim como em um dado momento a Team Solid era líder, os caras zoavam. Hoje os caras pegaram uma vaga no Mundial, a Team Solid não. E tem que ser desse jeito, pô. Tem que ser desse jeito. É isso aí mesmo, cara. É assim, ó, quem zoa tá aberto a ser zoado e tá aberto a zoar os outros, tipo, faz parte. A única coisa que, cara, nem eu, nem Luan, nem ninguém do Quebrando Meta, e acho que a maioria das pessoas da própria WB, tanto como jogadores, staff, tudo, a gente só não tolera falta de respeito. A gente não tolera xingamentos preconceituosos, esse tipo de coisa, falas problemáticas, que, cara, falas problemáticas falam muito mais sobre quem fala do que sobre É, o assunto. Então, exato. quando Maria fala de João, fala-se muito mais sobre Maria do que sobre João. Cara, inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade aí, a gente vai estar mudando de tema. Tem torcedor da Luz aí no chat, mano? Comenta aí, torcedor da Luz. Deve ter provavelmente um torcedor da Luz. Eu dei uma silenciada, acredito que em um que provavelmente era ali, mas eu vou trazer pra vocês. Mas faz o seguinte, volta aqui, produção. Pode voltar na tela que tá somente aí o tag e a gente já volta já pra essa pauta aqui. Aí, ó, tem o Marcelo Vasconcelos. Quem mais aí, tropa? Se tiver torcedor da Luz aí, pode falar eu aí no chat. Esse é um momento muito, muito bacana aí pra eu poder trocar uma ideia com vocês, né? Falar uma paradinha que é importante. Enfim, para o torcedor da Luz, né? Que eu vi que ontem era meu aniversário, então eu acabei não olhando tanta rede social ali e tal. E aí me marcaram em algumas coisas, eu fui dar uma olhadinha ali, mas obviamente eu nunca dou muita atenção pra bagulho de Twitter, porque Twitter ele é uma rede social extremamente tóxica ali. Eu acabo tendo o Twitter mais pra finalidade de estar por dentro das notícias, estudos e tudo mais, mas é uma coisa que precisa ser muito filtrada ali, né? Porque tem muita gente que no final das contas do Twitter eles querem lacrar em 2, 3 linhas e, sei lá, é uma rede que no final das contas você acaba entrando ali pra poder acabar se estressando. E aí o que que acontece? Eu vi que tinham postado um corte meu de quando a Team Solid venceu o 4x4, e aí, pô, eu em euforia, farpei, não me arrependo de forma alguma, tá ligado? Farparia ainda mais e tudo mais, porque ali é basicamente o Luan Marinho, influenciador, torcedor da Team Solid, que tá falando pra um rival que acabou de perder, né? E tá tudo certo, mano, e tá tudo certo, assim Claro. como eu já escutei um bolão. Vocês tinham que ver quando a Team Solid perdeu pro Fluxo na final. Eu escutei o dobro e mais do Amoroso, tá ligado? E ele me ligou em live e tudo mais, gastou, mano. O cara, mano, ele me aloprou assim. E tá tudo certo, tá ligado? Porque ele tá no momento, ele tá na posição dele de uma equipe que venceu da minha, que foi lá, tá ligado? Prometeu e fez. Fluxo foi lá, prometeu que ia vencer da Team Solid, chegou na final e fez. E o cara me aloprou, tá ligado? Mano, e tá tudo certo. É... Aí o que que acontece, né? Vocês não vão me ver, inclusive aproveitem, tá? Esse é um momento que vocês não vão ver se repetir, que é o momento eu falar alguma coisa relacionada à questão de Twitter. Então, isso aqui não vai se repetir, a não ser que alguém
sei lá, de algum modo venha falar de cunho pessoal, assim, sabe, sobre a questão da minha pessoa, falar da minha família, alguma coisa assim, obviamente que eu vou precisar me posicionar. Mas vocês não vão me ver falando sobre alguma parada de Twitter. Agora, pra poder responder, um torcedor um torcedor específico ali, né, da Luz, enfim, vocês não vão me ver fazendo isso, né, outras vezes, mas eu vou, na verdade, dar um conselho, tá? Porque vocês sabem que eu sou muito de boa, assim. Eu só respondi a mensagenzinha lá, né, pô, mandando um salve pra ele, porque era meu aniversário, eu já tinha tomado uma cerveja, e aquilo foi o máximo que vocês vão ver eu respondendo, tá ligado? Porque eu poderia me prorrogar, mas a rede social do Twitter, ela é uma rede, no final das contas, sempre a pessoa que ela quer ter o último tweet. E aí ela vai ficar respondendo com coisas desconexas, nem, sem sentido, e ela sempre vai querer sair por cima de algum modo. Mas eu vou dar um conselho, porque teve um torcedor que falou assim, pô, eu vou lá pra final, e pô, você vai escutar, e você vai ter que até chamar segurança, que você vai ver que eu vou estar no meu prime, vai ter que segurar o rojão e tudo mais. Cara, vai pra WB, vai lá pra WB, mas não tenha a mim como alvo, assim, né? Vai apoiar o seu time, porque, sendo bem sincero e honesto, a equipe da Team Solid, a equipe do Fluxo, a Loud, a torcida da Loud, Fluxo, Solid e tudo mais, vai estar fazendo uma festa tão grande, tão bonita, que eu não vou te ouvir. Que infelizmente você vai esgoelar, você vai falar alto, mas eu não vou te ouvir. Tá ligado? Os caras vão estar fazendo uma festa tão. Porque, entenda uma coisa, lá no stage, eu falo isso com toda a modéstia, assim, com toda a modéstia e humildade do mundo, eu não tenho inimizade com ninguém. Eu não tenho rixa com ninguém. E aí você pode perguntar até pro teu próprio torcedor, aí o Henrique, que tá sempre lá torcendo e apoiando pela Luz, vai lá muitos finais de semana. Não existe isso. Então não vai tentar arrumar uma coisa, não vai existir nada, tá ligado? Não vai. E eu posso falar que eu tenho essa moral no stage. Eu tô lá todo final de semana, então eu tenho essa moral lá, né? Do contrário do vosso cidadão, que infelizmente não sustentou a própria farpa. O cidadão cujo tava ali tweetando, falando a paradinha, foi um final de semana, falou 2, 3 palavras, e o que que ele fez? Ele saiu do stage, que ele ficou envergonhado do que ele fez e não voltou mais pro stage. Ficou envergonhado, ele saiu. Então ele não sustentou, ele não se sustenta, porra. Ele não sustenta o que ele fala. Pra depois falar que vai pra final, que vai fazer isso e aquilo outro. Então é um conselho, tá? É um conselho de amigo. Não vai lá achando que vai conseguir me afetar. Eu vou estar lá, é, rodeado de uma torcida maravilhosa. A minha torcida vai fazer uma festa linda. A torcida do Fluxo, eu tenho certeza, vai fazer uma festa linda. A torcida da Loud vai fazer uma festa linda. E torço muito para que os torcedores da Luz consigam estar presentes em números, né, em maioria, e também consigam fazer também a sua festa linda. Vão lá e vão com o intuito de fazer a festa de vocês. Não vão lá com o intuito de me atingir, porque infelizmente vocês não vão me atingir, né? E é isso. Né? Isso é um conselho, na moralzinha. Porque no final das contas as pessoas tentam ofender e não conseguem, pô. E até outro ponto. Você percebe, a pessoa, ela comenta caster substituto, pô. No final das contas, acho que se ela conhecesse minimamente o meu trabalho, sabe que eu nunca entrei numa competição pra ser suplente, pô. Sempre fui contratado, fiz a competição ali do início ao fim. Nunca precisei ser substituído ou ser É porque às vezes a galera tá acostumada no Twitter de ficar zoando o jogador. Aí zoa, você é o banco, você é o reserva, você é isso, aquilo, outro. Gente, você não vai me atingir com farpa de jogador, pô. Como é que tu vai olhar pra mim e falar que você vai me deixar mal, me chamando de caster reserva? Eu quero, inclusive, tá? Inclusive, se tiver alguma competição, quiser me contratar pra ser caster reserva, me pagar pra eu ficar ali no engate. Se precisar, ó, tô ali, hein? Tamo junto, é nóis. Pra mim vai ser um grande prazer ser um caster reserva. Se eu tiver que ficar ali, ó, prontinho pra poder entrar pra jogo, no momento que eu precisar, vai ser uma satisfação imensa. Então, tenta de novo, né? Porque você percebe que no final das contas não tem nada pra poder falar sobre a qualidade do meu trabalho. É sempre tentando encontrar uma parada, não vai me atingir. Então, é isso. Tamo junto, é nóis. E vamos seguindo para o nosso próximo tópico. Caralho, tô sem água aqui. Depois dessa lavada na alma que esse cidadão, esse campeão recebeu aí do depois dessa lavada na alma que esse cara recebeu
Inclusive, eu acho que o Luan nem falou o nome dele porque ele não sabe o nome do cara. Ninguém Cara, sabe. eu Se você sei, mas for. é Se muito você é for muito pegar aqui, irrelevante, ó, sabe. Eu, tipo a assim, camisa, vamos olhar a camiseta aqui, ó. tem Não que olhar tem, a tá camisa assim. ligado? Quem que é, cara? Quem que é? E assim, ó. Enfim, chega de dar moral para pessoas que não merecem zero ibope, zero moral. Vamos falar de coisa séria, parar de falar de piada. Vamos. Cara, assim, ó. Acabou. Acabou. Não tem mais WB. É só a final. Não tem mais rodada. Eu queria puxar aqui, ó. Cara, um ponto. Eu só vou falar isso. A Rush se complicou mais do que deveria. Mais. Muito mais do que se deveria. Rush é um time bom. Monta... Perdão. Montada por um coach que é muito bom. Um coach sem analista. Você sabia, Lu, que o Cadu não tem analista? O Cadu não tem analista? O Cadu não tem analista. Pô, não tem essa doideira, pô. Sério? O Cadu... É sério É? isso? Sim, formação Eu não sabia séria. dessa informação, O não. Cadu não tem analista. Ele monta o time. Ele faz tudo do zero. Então, cara, só que a Rush se complicou mais do que devia, velho. Pra mim faltou um pouco de experiência pros meninos, é normal, tá? É normal. O Black já jogou, o Prozinho já jogou, o LC já jogou. Eu sei, mas é um ano. E eles ainda conseguiram passar, conseguiram em vários momentos fazer buia, conseguir ir bem. Eles jogam de uma maneira muito, muito, muito adulta, velho. Eles jogam, cara, de uma maneira bem legal, só precisa refinar. Só que assim, ó, abram seus olhos, Rush, Capão e Cadu e todo mundo. Cara, vocês precisam se espertar, velho, porque agora só sobrou os 12. E vocês passaram em 12º. Entendeu? A Rush passou em 12º. Vocês têm potencial pra brigar, vocês têm potencial pra ir pra cima, só que se vocês ficarem cometendo os mesmos erros bobos de vocês, vai dar ruim, velho. Vai dar ruim. Você entendeu? Mesma coisa o Vasco, velho. Pra mim, Lua, é a mesma coisa o Vasco. Um time que é bom, um time que é maduro, mas comete ainda muitos erros de iniciante, sabe? Claro. Cara, eu acho que a Rush sai com um saldo positivo dessa WB, tá? Sai, Sendo com bem, sendo bem, certeza. sendo bem sincero, dadas as Com dificuldades, certeza. assim, o elenco da forma que montou e tudo mais. Então, assim, a Rush chega nessa final com um sentimento de alívio, né? Aquele famoso ufa, deu certo. Não, óbvio, né? A expectativa é sempre que o time possa fazer uma final muito bem, muito boa, assim, consiga a vaga para o Mundial. O que não é, convenhamos, assim, a gente tá falando sobre final, onde o formato é o Champion Rush, onde tudo pode acontecer, né, em relação ao Sim. time que bater a meta. Óbvio que vai ter um caminho ali a ser percorrido para poder chegar aos 90 pontos e conseguir o bui e tudo mais. Mas se a Rush ficar ali numa final em meio de tabela, vai ser um saldo positivo Vai, muito vai. forte, né? E vamos lembrar, o Yuan, o ano passado, não fizeram a melhor das classificatórias, tá? Não foi uma Yuan que tava com o melhor dos desempenhos, chegou na final, os caras conseguiram acessar ao Mundial, além de conseguir acessar o Mundial, jogaram o Mundial muito bem. Então, não é um mundo impossível da Rush chegar ao Mundial, só que a gente sabe que para esse momento, eles só fazerem uma final mediana já é algo ok, né? Para você começar a pensar nos próximos passos e Pô, tudo é mais. o primeiro ano. É o primeiro. Aliás, é o É primeiro a primeira split. participação. É o Exatamente. primeiro É a primeira split. participação, pô, É. exato. Então, assim, ó, não entendam mal, eu não estou fazendo críticas. A gente está elogiando e dizendo que assim, olha, vamos pro próximo passo agora? Vamos refinar um pouquinho mais, porque esse time tem potencial para chegar em melhor que 12º. De novo, a frase inicial foi: acabaram se complicando mais do que precisavam. Não era nem para eles estar brigando. A treta inicial era do Vasco com a Red Canids. E acabou sobrando pra Rush. E assim, ó, já até falando sobre a Red Canids, cara, como a entrada do Kaká agregou demais. Muito, Agregou nossa. muito, cara. Muito, muito, muito. E que ingrato, porque eu gosto muito do Lucas. Eu acho o Lucas um baita de um suporte.
Mas não tem como negar, a entrada do Kaká na Red Kennedys, mudou o jogo deles, seja por tática técnica ou seja por moral. Um cara que já é meio que consagrado ali na WB, tipo, já tem experiência, já tem bastante morte, bastante kill, perdão, bastante morte. E cara, Altero, só que eu gostei de ver a Red Kennedys nesse jogo, hein, cara, nessa rodada. Eu acredito que se eles jogassem todas as rodadas dessa maneira, eles estariam pelo menos aí umas 5 posições à frente. Talvez É, brigando com um Alpha 7 ali. cara, e a gente percebe, por exemplo, o Kaká ele teve um impacto tão louco, né, que, pô, é uma Red que passou a brigar e acreditar ali na questão da classificação. Talvez se essa mudança tivesse sido É, feita com mais tempo, assim, pra poder o elenco se fortificar e conseguir começar a produzir, talvez o cenário teria sido outro. É difícil você ver uma final com um nome tão pesado da Red Kennedy e com jogadores experientes, né? A gente tá falando de Ítalo, estamos falando de Gin e companhia, de fora da final. Acho que imagino que seja muito dolorido, muito dolorido sim. ali para os jogadores, mas serve acho que de aprendizado, inclusive próximo projeto, próximo split e tudo mais. A Red Kennedy tem um nome muito forte para poder conseguir fortificar ainda mais o seu elenco, fazer ajustes e tudo mais, se confiar e também dar tempo ao tempo, né, acreditando na longevidade do projeto e permitir com que o time consiga se encorpar ainda mais. Eu acho que eles conseguem colher bons frutos para os próximos para os próximos desafios, assim, né? Então, acho que também as próximas competições amadoras, e aí é em que entra até uma pauta interessante, que é o seguinte: acabou a WB, irá acabar a WB no dia 5, aí tem a final, e, e aí tem a questão da LAF, que vai estar rolando e tudo mais, mas terão competições amadoras que vão estar rodando, né? Óbvio que com a liberação agora e a Garena que está à frente disso, em relação a quais competições vai acontecer, quais times irão participar e tudo mais. Porém, vai ser um termômetro muito grande para entender o que virá 2026. Quais equipes permanecem com o seu elenco, quais equipes vão precisar mexer, né, e tudo mais. Então, atentem-se aí às competições amadoras que estão por vir pós-WB, porque elas vão ser competições determinantes para poder dizer qual equipe que muda, qual equipe que não muda. Vai ser muito importante ver essa parada. Sim. Cara, olha, já falando aqui, a gente já bateu nisso algumas vezes. Eu vou ser bem prático nessa, cara. Inco, por favor, mudem seu estilo de jogo. Eu não sei se precisa de novo staff, eu não sei se precisa de novos jogadores. A forma que eu tô falando em respeito à organização. Não dá, não tem como mais essas duas organizações consagradas no meio do e-sport, tá? Que não são organizações novas, começaram agora, não dá mais para vocês ficarem sempre nas últimas posições. Não tem como. Por favor, permitam que a gente tenha times, competitivos, times bons para a gente assistir e falar da marca de vocês de forma positiva. A gente aqui não aguenta mais, cara, tá chato isso até pra gente ter que ficar batendo, cara, batendo toda vez. E não é legal. Não é legal. A gente quer ver um time bom, equipes boas para que a gente possa elogiar. É muito mais legal pra gente elogiar do que criticar. Então, Cara, por eu favor, vou. pensem Ó, com carinho. eu ainda passo a receita, tá? Só assistam com atenção a LAF, pô. Vocês não vão precisar procurar. Vocês não vão precisar fazer um trabalho de scout extremamente complexo. Para com a tua staff, assim, com seus, sei lá, com seus heads de competitivo ali, o manager e tudo mais. Senta, assistam e apreciem a LAF. Dali vocês vão tirar o próximo elenco de vocês. Dali vocês vão tirar as pérolas do Free Fire que estão ali justamente para isso. Estão ali para poder subir a elite, estão ali para poder mostrar trabalho, mostrar serviço, mostrar qualidade. A LAF vai ser determinante para isso. Uma competição. É a Série B oficial com outro nome, tá ligado? É tipo assim, é a competição oficial da Garena, é onde os jogadores melhores preparados da comunidade que passaram por um processo árduo de pressão chegaram e alcançaram, né? Então, acredito eu que não vai ter essa questão, tipo, os cara classificou, os cara vai ficar de fora, né? A Garena deve estar tomando um cuidado em relação a isso. Então, são jogadores, são os players quem
passaram por um processo árduo de classificatória para chegar na etapa regular. E as equipes que foram convidadas também são equipes que têm o teu projeto competitivo já de um bom tempo. Então você vai ter 12 times convidados para poder analisar, 12 times já fortes de comunidade e outros 12 times que passou por todo um processo árduo para poder chegar até ali numa competição que vai ser extremamente pegada, assim. Então você vai ter, é um filtro muito grande de jogadores e é só vocês olharem com atenção para essa competição. Sim. No fim das contas, vocês vão encontrar os jogadores que vocês precisam e às vezes eu vou até além, tá? Vocês possam encontrar até o coach que vocês precisam, o manager que vocês precisam, porque tem muita gente na comunidade com muita qualidade que vai estar disputando a LAF. Então olhem com carinho pra LAF, porque antes aí, Tag, qual que era antes da Série B retornar? Você tinha que ter um trabalho de visualização de olhar, sei lá, 5, 8, 10 competições amadoras para poder entender o retrospecto das equipes e ali selecionar e tal. Agora, obviamente, você vai continuar olhando o desempenho e performance em outras competições, mas os olhos agora ficam muito mais atentos, Sim. né? Fica um filtro muito melhor para LAF. Olhou para LAF, provavelmente você vai encontrar um time qualificado para disputar o próximo split de WB. Com certeza. E às vezes o próximo coach pode ser só um streamer que critica vocês. Não sei. Você entendeu? Às vezes você acha o próximo coach só assistindo, assim, um cara que critica muito, que secretamente quer ser coach de vocês. Tudo bem, cara. Não, brincadeira, cara. Mas assim, ó. Pô, a XS. Cara, a XS é preocupante também, tá? MTS. Ah, cara, o MTS é um rei, velho. O MTS ele joga de terno, é um cara que joga, assim, ó, absurdamente. Eu não tenho nada pra falar mal do MTS. O Renan fez o que pôde, mas, cara, a XS tem que tomar cuidado, porque tem que mexer nas peças, isso é fato. E não dá, eu achei a XS bem apática, jogando com medo o campeonato inteiro. Isso fica ruim pra ele, sabe? Vamos falar dos times que passaram? Dos times que avançaram para a grande final, Dos times que avançaram pra grande final. Cara, se a produção tiver a tabelinha, joga na tela pra gente a tabela, ô produção, se puder preparar pra gente essa tabelinha, porque a gente consegue, inclusive, acho que é só arrastar essa transmissão que tá rolando e ir lá pro final, até economiza tempo, produção. No problem, no problem. Sem problemas. Colocar lá pra gente ali joga aí as equipes classificadas, vai ter uma tabelinha aí. Aqui, ó. A gente vai de primeira parte aí, ó, tá dividida, primeira e segunda parte. Então temos aí como equipes né, já classificadas nessa primeira parte aí, equipe do Fluxo classificada ao Mundial, Team Solid na segunda colocação, Los na terceira posição, aí PEN, né, Yuan ficou ali na quinta colocação, Loud na sexta, a W7M na sétima e oitava Alpha 7. Cara, é muito doido assim, porque eu imaginava uma Loud, apesar de suas dificuldades e apesar dos seus das suas mexidas ali no elenco e tudo mais, eu esperava uma Loud melhor posicionada, assim. Tudo bem que se você olha pra cima, você tem times, pô, extremamente casca-grossa que estão jogando com um elenco já redondo de um bom tempo, né? O Fluxo, a própria Team Solid, a Luz, né? Cara, mas a eu não PEN acho que não nem... muda já há muito tempo. Eu não Diga acho lá. nem que é isso, na verdade, cara. Veja, a Loud ficou ficou em sexto, mas eles ficaram a 21 pontos da PEN. Esse último dia da Loud foi uma carniça, velho. Esse último dia Calma da aí. Loud foi uma porcaria. Não só. A Loud jogou sábado e domingo, né? Sábado e domingo. E foi um fim de semana, assim, velho. Eu sei que no sábado, mandar um grande abraço aí pro meu parceiro Cauãzinho, lá da Tornado Verde e tudo mais. Cara, era de cortar o coração. De verdade. Eu olhava assim pro Cauãzinho, ali na arquibancada. No sabadão, eu não tava lá, né, porque a sua Solid não tava jogando, eu tava gravando alguns outros conteúdos que eu tava fazendo lá. E aí, cara, eu olhava pro Cauãzinho e via a Loud. Pô, os caras não fizeram 40 e pouquinhos pontos, eu acho que no sábado. E assim, era angustiante, era desesperador, mano. Loucura o que
que a Não, Loud fez. sábado e domingo, velho. Sábado e Domingo domingo, a eles Loud fizeram caindo. quantos pontos que eu não me recordo? Desculpa, eu tava em outro foco. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Não seja por isso. Ah, já pego aqui pra gente aqui, ó. Tabela do Ó, dia. o torcedor ali perguntou o seguinte: será que a Loud tem chance de ir para o Mundial ou não? Wellington, né? Um grande abraço, Wellington. Tamo junto, obrigado pela mensagem, mano. A, a Loud, eu acho que existe uma chance. A gente tá falando de um Luan que, pô, foi a um EWC com a galera da Alpha 34. Iago, não preciso nem mencionar. Drax Lost. Aí você tem o Cauã, que é um jogador ali de destaque da Alpha 7 que chega aqui agora pra Loud. Só que, eu não sei, era um momento até complicado, acho que colocar isso na mesa. Essa grande final pra gente vai ser um grande esclarecedor, um grande divisor de águas para esse projeto Loud, sendo bem honesto. Por quê? A Loud não performou da maneira que era o esperado durante a classificatória. Não. Porém, nós sabemos que Loud por Loud em finais e com os jogadores experientes que possuem ali, que contemplam o elenco da Loud mais pouco, mais K9, mais VT, que são caras crânios e tudo mais, eles podem sim trazer uma grande surpresa. E essa final vai ser determinante pra gente entender até o futuro desse elenco. Não me espantaria, sendo bem honesto, eu não sei quanto tempo de contrato cada um desses novos jogadores que chegaram ali, principalmente o Cauã e o Luan, quanto tempo de contrato eles possuem com a Loud. Mas não me espantaria a Loud já, tipo assim, num cenário totalmente caótico, no qual eles não consigam fazer uma boa final, deles já, ó, muito obrigado, valeu pelos seus serviços, vamos dar uma repaginada no projeto porque não deu Você tá certo, tá falando ligado? isso em relação à comissão técnica ou aos jogadores? Não, aos jogadores recém-chegados. Caralho, você acha que já. Você acha que pro Não, Cauã não, e não pro me Luan, se impressionaria. eles não. Entendi. Não me Puta impressionaria. merda, mano. E Tipo quem que você assim, traria no lugar? é complicado, mas, por exemplo, aí cabe muito ao que a Loud está disposta. E aí eu acho que eles teriam que coçar um pouquinho a mão no bolso e tentar fazer propostas irresistíveis, tá ligado? Porque Loud hoje, Bops, será que é possível? cara, não, pô, não sei, com os caras classificados pro Mundial e tudo mais, na fase que os caras estão ali, acho pouquíssimo provável. É, Loud acho que, Bops? pô, Loud Trap, tá ligado? Pô, Loud. Pô, mas assim, aí a Loud vai ter que começar a coçar no bolso e tentar fazer propostas irresistíveis pra pessoas desse nível, tá ligado? Que realmente tentar ousar e olhar pro projeto de Free Fire com mais carinho, porque você pegar um time bicampeão de WB, um time campeão de Copa América, com a tradição que tem de acesso a mundiais e tudo mais, o time já não acessa mundial já de um bom tempo. E Cara, você não colocar, tipo assim, a pica na mesa e falar assim, ó, eu sou a Loud, tenho uma grana e tudo mais. Mano, jogar realmente uma oferta irresistível pra um cara de peso, eu não imagino que eles vão. O detalhe, tá? Estamos falando de um cenário hipotético. No caso, os caras não vão bem na final e tudo mais. Tudo isso não pode existir se os caras fizerem uma boa final. E é totalmente plausível. Volto a repetir. Os caras têm uma staff extremamente competente, VT, K9, toda a galera que trabalha em prol disso, o psicólogo, o fisioterapeuta e tudo mais. E também tem jogadores que podem trazer isso. Mas posso eu falar um acredito negócio? que sim, a final pode ser determinante para poder já mudar esse elenco, mesmo que mexido precocemente, mas pode ser mexido, né? Mas já pode ser desfeito e já repensando em outros nomes. Assumindo a premissa que sim, eles vão trocar, a Laisla mandou aqui. É... Cadê? Cadê o que a Laisla mandou? Cara, Games e King. Mano, ia ser muito pica trazer pelo menos uns dois caras da R7. Nossa, irmão, ia ser insano. Quem sabe? Cara, ô Influence Raid, ô Inco, contrata os caras da R7, velho. Os quatro. Cara, mas sabe o que eu posso falar pra você aqui, ô Tug? Caceta. É É. mais complexo do que parece, porque é o Por seguinte, quê? o Games King é um moleque extremamente jovem e ele é de outro país. No fim das contas, não basta você trazer apenas o moleque. Tem o fator dos pais e tudo mais. Então, pô, você vai trazer. Mas Você eu vai. não sei se ele já mora perto dos pais, mano.
Então, Aonde que acontece a Regional Latam? Ou é tudo é, online? é tudo online, os caras jogam tudo online, os caras nem não jogam nem presencial, pô. Ué, mas faz Aí, contrato de 6 meses. Se der até porque boa, tem essa deu parada. boa. Se der ruim, o que que é pior do que o último lugar, penúltimo? Cara, então, a parada é essa, eu acho que assim, o nome é muito forte, mas precisa entender a complexidade de trazer o cara. Às vezes do pai e da mãe do moleque não querer que o moleque saia do país, tá ligado? Não, mas se E você nem tentar, mas tenta, uai. Tenta. se eu falar que já teve uma tentativa? Aí eu tô sabendo agora igual com os fãs, eu não sei. Me conta aí, cara. Então, é complexo, né, na real é porque eu não sei nem se isso pode ser dito, né, mano, mas vamos colocar no ar, assim, Já não tentaram? já tentaram, né, não tô falando que foi Tá, a Loud, não tô falando tá, que também não tô falando que foi a Loud, também que não foi, ou que foi uma outra equipe, ou que enfim, mas já tentaram. E tá. existe uma complexidade pra poder trazer, Os esses pais não caras. quiseram. Existe uma complexidade pra trazer os caras do outro país, e isso também muito por conta do fator familiar, né, família e tudo mais. Então já tentaram acionar, pra poder trazer, já sondaram e é mais complicado do que parece. Não é só tipo assim: "Ah, o Games King, sei lá, não deve ter seus 18 anos de idade, o moleque deve ter, sei lá, 16, 17 ao máximo", tá. Sim. Cadê? Parece que ele Ué, tem mas e o 17. Rax, que é brasileiro? Então, é uma possibilidade, aí a gente já tá falando já de coisas mais possíveis. Mas acho que essa pica aí, mano. Cara, mas ó, convenhamos, tem torcedor da Loud aí no chat agora? Comenta um eu aí, tá ligado? Porque eu vi que tem um Jonathan ali, o LL Jonathan. Um abraço, viu, Jonathan? Obrigado aí por estar marcando presença aqui com a gente. É, Falou, e pô, tem um Games é fato, tem King. que ver se os caras querem também, né? É, Porque os caras ganham tudo lá. exato. Olha o cenário. Você tá na R7. Vocês são os reis do Latam. Na região de vocês não tem equipe pra bater de frente. E aí você vem pra uma região pra tentar estar dentre os melhores, tá ligado? Agora, a questão é, se existe uma equipe pra poder colocar o pau na mesa e falar: "Vem que vale a pena", é a Loud, porque a É. Loud ela pode colocar em pauta não só um excelente salário, uma excelente estrutura, mas uma fanbase gigantesca. É você falar pro cara o seguinte, ó, você vai ser um superstar aqui, pô. Tu vai vir do teu país, a gente vai trazer você, tua mãe, quem que seja, vamos te colocar num local, assim, numa casa confortável, num AP confortável que seja. Você vai ter um salário maneiro e tudo mais. Você vai vir com quem você quer e você é que vai ser o superstar. Aí é uma outra parada, tá ligado? Tem Sim. essa, tem esse bagulho. Cara, É, e outra coisa, né? A promessa também de você elevar o teu nível. Porque uma coisa é você ser o melhor lá na Latam. Outra coisa é eu prometer o seguinte, ó. Vou chegar pra você, Games King, é o seguinte. Hoje, tudo bem, tu é o rei da Latam. Isso já é teu. Já pertence a você e tudo bem. Agora eu tô te convidando a elevar o teu nível. Eu tô te convidando em você ser um dos melhores dentro do Brasil, que é uma das, ou talvez vou colocar a principal região do Free Fire do mundo. Foda-se, falei. Você vai vir pro pô, é. Brasil, você vai vir pro Brasil, que é a principal região do Free Fire do mundo, pra você se tornar o melhor aqui. Porque uma coisa é você ser o melhor na Latam, outra coisa é você ser o melhor aqui, dentro de uma organização que vai te valorizar como atleta, financeiramente, midiaticamente, tudo mais, tudo mais. Porra, vou falar pra você. Aqui você. Se, talvez Cara, o jogador não entenda essa parada, mas se você trazer na chincha aqui os pais dele, pô. não, e tem que ser a cabeça do jogador, mano. Tu quer ser o fodão na Série B ou tu quer brigar pra estar entre os melhores na Série A? Tu quer a garantia de ser fodão na Série B ou quer a incerteza